Olá a todos. Vamos dar continuidade no curso, né? E hoje a gente vai fazer uma pequena introdução e já começar a apresentar o histórico de como é que as coisas chegaram onde a gente quer, né, na taxonomia atual. Então, o que a gente tem de primeira coisa do histórico, né? A primeira coisa é falar do Benjamin, né? Do próprio Bloom, né? O Bloom nasceu em 1913, então ele foi trabalhar e estudar muito na questão da área da psicologia educacional. Ele foi orientado do Ralph Tyler, que é uma figura bastante importante em teorias sobre como construção de currículo. Então ele foi, né, orientado pelo Ralph Tyler, que tem uma linha de pesquisa em como construir currículo. E uma segunda coisa bastante interessante no histórico, né? De 1940 a 1959, ele passa a integrar o Conselho de Avaliação da Universidade de Chicago. Então, lá ele passa a ser responsável a auxiliar os professores nos processos de avaliação. Então, o que ele começa a trabalhar com isso? Ele começa a perceber algumas discrepâncias, né, entre a maneira que os professores avaliaram, cada professores avaliavam de maneira um pouco diferente. Ele falou: olha, seria interessante se a gente conseguisse padronizar, a gente conseguir estruturar para que todo mundo fale a mesma língua, para que todo mundo saiba o que está cobrando, para todo mundo entenda a regra do jogo, né? E aí ele começa a fazer isso. A primeira coisa, então, que ele faz é como é que eu faço para obter informação? Vou perguntar para quem sabe, então vou perguntar para os professores. Então ele foi para o professor de matemática e perguntou: olha, quando você entra lá nas inequações, o que é importante que o aluno saiba? É importante que ele entenda o conceito, é importante que ele saiba executar a atividade, que ele saiba implementar as equações, que ele saiba entender, ou que ele saiba pensar no nível mais alto, né? Olhar o que está acontecendo, o que não está acontecendo, pegar um texto e traduzir numa equação. Então, como fazer isso, né? E qual foi a surpresa dele quando os professores começaram a responder o que eles queriam e cada um queria uma coisa diferente, né? Não havia uma uniformidade no próprio pensamento das pessoas. Então, percebendo esse problema, ele passa a tentar desenvolver uma ferramenta que auxiliasse os professores a organizar os seus objetivos, de maneira que a gente pudesse colocar os professores numa mesma sala, da mesma disciplina, e eles conseguissem chegar a um acordo, o que é o mais importante. Isso depois vira história, né? A gente passa até a taxonomia de Bloom, e ele continua suas pesquisas numa área bastante interessante também, que é a questão do sucesso no aprendizado. Então ele tem algumas teorias muito interessantes em sequência, né? Que ele vai denominar de Mastery Learning, que é como gerar o sucesso, como gerar a excelência no aluno. Ele percebe que a melhor maneira é o ensino individualizado. A gente conseguir entender o aluno e moldar um ensino para aquele aluno, não existe pessoa que não vá atingir a excelência. Mas vamos voltar então para o nosso tema. O objetivo é esse: como é que a gente melhora, né? Então, a preocupação dele nasceu daqui, do teste, e a gente está preocupado em justamente entender como é que a partir desse teste a gente consegue avaliar de maneira eficiente os alunos e ter um feedback para como melhorar. Então a gente passa a ter um objetivo. A gente quer, para um lado, aqui, né, para esse lado, a gente quer ter excelência do aluno. E a melhor maneira é entender quem que é meu aluno, entender quais são seus requisitos, suas necessidades. Se a gente conseguir, entendendo esse perfil de quem é meu aluno, construir um conjunto de regras, então a gente pode colocar aqui uma folhinha, um conjunto de regras ou de objetivos, que a gente vai chamar aqui especificamente de objetivos de aprendizagem. Se eu conseguir criar esses objetivos de aprendizagem, isso vai me nortear de volta como gerar o meu teste. Então, conhecendo a pessoa, vamos lá, né? Conhecendo o meu aluno, eu sei qual que é a necessidade, eu sei qual que é o nível de excelência que a gente quer. Eu consigo realimentar essa informação para definir quais são os objetivos e aí a gente consegue fazer essa máquina. Então, que a gente espera alguma coisa parecida com isso, né? Que a gente conheça o nível de excelência que a gente quer atingir, que a gente traga esses requisitos de volta com os objetivos de aprendizagem e a gente consiga utilizar. Então, nessa ideia, não só o teste, mas as avaliações, e não necessariamente avaliação com nota, pode ser aquela avaliação que você passa para o aluno ali no dia, uma atividade que você faz com ele para entender como ele está se desenvolvendo, né?
Esse é o grande objetivo. É a gente conseguir, através disso, conseguir melhorar. E a ideia é padronizar esse processo. Como é que ele faz isso? Então, lá em 1956, ele fecha, depois de 16 anos trabalhando em cima desse processo, né? Ele fecha a sua taxonomia, né? Ele faz a publicação do livro. Na verdade, a gente chama de Bloom, mas era um conjunto bastante grande. Acho que eram 10 ou 12 professores, diversas universidades dos Estados Unidos, e muitos alunos de orientado, de mestrado, de doutorado que trabalhavam com eles. Eles chegam a uma conclusão interessante. A primeira coisa, a coisa mais importante para a gente é o conhecimento. Eu preciso saber. E aqui com uma ênfase na memória, né? No decorar ou decordes, né? Decoração. É eu saber realmente aquilo com profundidade. Porque a partir do momento que eu decorei, e aí sim, é o decorar sem entendimento, é literalmente memorização. A partir do momento que eu tenho memorização, é muito mais fácil eu passar por um processo de compreensão. É possível fazer compreensão sem uma memorização bruta? Qual que é o problema? Eu consigo compreender pequenos bloquinhos de memória. E começa a ficar difícil relacionar os conceitos, porque toda hora eu preciso voltar e relembrar uma coisa porque eu ainda não memorizei adequadamente. Então, uma base de memorização ela é interessantíssima para que a gente possa gastar tempo compreendendo aquilo que a gente aprendeu. Compreender e aprofundar aquele conceito. Depois que eu tenho níveis de compreensão, que eu entendo do que se está falando, né, a gente consegue fazer a aplicação. Então, a aplicação vai me permitir pegar aquilo que eu sei, baseado naquela estrutura que eu memorizei, e aplicar na vida real. Né? Vou executar aquela atividade. Óbvio, à medida que a gente vai aplicando, chega uma hora que as coisas não são exatamente iguaizinhas do livro. Na vida real, as coisas mudam, né? Vamos fazer um bolo de fubá. Ótimo. Não tem açúcar. Só tem açúcar mascavo. Funciona? Não funciona? Para conseguir passar esse processo de entender uma coisa que não é exatamente aquilo que a gente fez, a gente passa um processo de análise. Então eu consigo analisar a situação, eu consigo entender o que está acontecendo, eu consigo ver quais são as relações entre as coisas e de posse dessa relação eu consigo voltar e mudar a aplicação, mudar a minha compreensão, mudar até mesmo o meu conhecimento. Mas a análise, ela preconiza que a gente saiba fazer. Né? A gente percebe muito bem a diferença quando você tem um conhecimento teórico sobre o assunto, você até entende o que está acontecendo, mas você nunca fez aplicações reais, né? E quando tem alguém que sabe aplicar aquilo realmente, às vezes ela não tem uma formação técnica naquele assunto, mas você percebe um nível de profundidade de conhecimento diferenciado. Então esse é o caminho. Para o Bloom, né, lá para o grupo que fez a taxonomia original do Bloom em 1956, então depois da análise a gente passa para a síntese. E a síntese vai ser então aquela hora onde eu consigo analisar bem as coisas, como elas são compostas, como é que elas são executadas, eu consigo entender os conceitos por detrás delas e eu consigo reuni-las para gerar alguma coisa. Então eu vou sintetizar. Então não é só uma síntese no sentido de fazer um resumo, mas é uma síntese no sentido de agrupar os conhecimentos que eu conheço. Né? E para ele, então, o último nível, depois que eu sou capaz de fazer sínteses, né, vai ser a avaliação. A avaliação vai permitir para mim, então, analisar de maneira mais clara, de maneira mais precisa, aquele conhecimento, dar valor para aquele conhecimento, para aquela atividade que eu estou fazendo. Então, até onde isso vai, como isso vai, de que maneira que isso vai, como é que isso se relaciona com outras coisas. Dado duas opções, qual delas é melhor? Então, fazer um processo decisório de julgamento, ele vai exigir da gente uma capacidade de analisar em detalhes cada uma das opções. E para entender em detalhes cada uma das opções, eu preciso saber aplicar aqueles dois processos distintos, né? E para saber aplicá-los, eu tenho que compreender os conceitos. E a maneira mais simples de compreender os conceitos é a gente gastar tempo pensando em cima deles. E se eles estiverem memorizados, melhor.
Aqui a gente tem alguns dos pequenos problemas. A gente comenta em mais detalhes no texto que está compartilhado com vocês, mas essa taxonomia ela tem algumas coisas que não são tão rigorosas do ponto de vista técnico, né? E talvez o mais crítico, né? O processo mais complexo para a gente é esse primeiro conjunto aqui de 5 etapas. Elas são atividades relacionadas a o que fazer. Então aqui, dê minha caneta, aqui eu tenho o que eu vou fazer. Aqui embaixo está mais relacionado ao conteúdo. Então, aqui é sobre o que eu sei fazer e aqui é o que eu sei, o que eu conceito. E em termos de uma estrutura hierárquica, não é legal a gente misturar essas duas classificações. Então, o Anderson e alguns dos outros alunos do Bloom, depois de um tempo, perceberam algumas dessas falhas, resolveram modificar um pouco. Como é que eles modificaram esse processo? Eles pegaram o conhecimento e falaram, aqui tem duas coisas distintas. Uma coisa é o conteúdo. Então eu tenho aqui uma lista do que eu preciso saber. Agora, a atividade, o verbo do que eu consigo fazer com esse conteúdo é lembrar. Então, ele separa agora em outros níveis e em duas sequências. Então, ele vai pegar o conhecimento e o conhecimento vai fazer processo, vou separar no processo cognitivo de conseguir lembrar das coisas e também no que eu quero lembrar. E aí os outros verbos a gente aloca de maneira um para um, né? A gente chega nessa formulação, né? E como a gente vai trabalhar com essa formulação? Isso faz parte da próxima aula, né? A gente vai entender um pouquinho do porquê que teve essa mudança ali na síntese e na avaliação e vai entender essa nova linha, né, que a gente está olhando aqui, que é essa linha do conhecimento, onde ele vai colocar para a gente, né, que a partir de agora a gente tem que pensar em fatos, conceitos, procedimentos e num conceito que ele vai chamar de metacognitivo. Então, muito obrigado a todos. A gente se vê nas próximas aulas e qualquer dúvida a gente fica à disposição. Obrigado. Tchau, tchau.